Você acredita que a Rússia, uma das maiores potências militares do planeta, esteja instalando radares navais, isso mesmo projetados para operar no mar, em caminhões no interior do território ocupado? E pior, que esse equipamento, avaliado em mais de 46 milhões de dólares, foi destruído por um simples drone ucraniano. O que está acontecendo com o exército russo? Falta de recursos? Desespero? Ou estamos diante de um colapso operacional silencioso? Como a Ucrânia localizou esse radar? Quem forneceu a inteligência? Como foi possível atingir um alvo tão sensível em uma região supostamente protegida? Prepare-se para entender por que essa destruição não foi só mais um ataque. Foi um golpe direto na espinha dorsal da defesa russa, com impacto psicológico e estratégico. Assista até o fim e responda: isso foi erro de cálculo ou o retrato fiel da decadência militar da Rússia? O que leva um exército a arrancar um radar naval de última geração de um navio e colocá-lo sobre rodas em plena zona de guerra terrestre? Seria isso parte de uma estratégia secreta ou apenas mais um sinal do colapso silencioso dentro das forças armadas russas? O sistema destruído pela Ucrânia não era qualquer coisa. Estamos falando do Zaslon-MF, um radar que custou milhões, projetado para operar em condições extremas no mar, com capacidade para rastrear até 200 alvos simultaneamente. Então, por que arriscar algo tão valioso em campo aberto? Foi falha de planejamento? Falta de alternativas? Ou a Rússia está tão pressionada que precisa improvisar com peças de alta tecnologia onde não deveria? Ao longo deste vídeo, vamos responder a todas essas perguntas. E mais, você vai entender por que a destruição desse radar não é apenas uma vitória tática. É o retrato de um império militar que começa a ruir por dentro. O sistema Zaslon, destruído pela Ucrânia, não era um radar qualquer. Estamos falando de uma das mais avançadas plataformas de vigilância da Marinha Russa, originalmente projetada para operar a bordo de navios de guerra. A versão atingida é conhecida como Zaslon-MF, uma evolução naval baseada em décadas de desenvolvimento tecnológico iniciado ainda na União Soviética. Esse radar foi concebido para fornecer cobertura de 180 graus em ambientes marítimos hostis, como o Mar Negro. Opera na banda S, considerada ideal por oferecer um equilíbrio entre precisão e resistência às condições climáticas. Enquanto radares da banda X possuem maior resolução, mas perdem eficácia em tempestades, e os da banda L conseguem penetração atmosférica, mas carecem de detalhes. O Zaslon se destaca justamente por sua versatilidade. Essa capacidade é essencial para navios em combate, que precisam operar mesmo sob condições extremas. O Zaslon-MF pode detectar aeronaves a distâncias superiores a 300 km e embarcações de superfície a quase 50 km. Mais impressionante ainda é sua habilidade de rastrear até 200 alvos simultaneamente. Em guerras modernas, onde ataques de saturação com drones e mísseis são frequentes, essa função é vital para distinguir ameaças reais de iscas. Além disso, o radar oferece cobertura tridimensional, captando altitude, direção e velocidade dos alvos. Isso permite diferenciação entre mísseis voando rente ao mar e aviões em altitudes elevadas, dando às forças russas mais tempo de resposta. Com todos esses recursos, o Zaslon não é apenas um radar. É o olho eletrônico de um navio, essencial para a defesa antiaérea, navegação estratégica e integração com sistemas de armamento. Sua destruição representa mais do que a perda de um equipamento caro. É a perda de uma vantagem tática crucial. E o mais chocante, ele foi encontrado montado em um simples caminhão longe do mar, em pleno solo russo. Isso levanta uma pergunta inquietante. O que um radar naval estava fazendo em uma estrada, exposto a ataques e sem a proteção típica de um navio? A cena de um radar marítimo, altamente sofisticado, montado às pressas em um caminhão, parece saída de uma ficção científica.
Mas é exatamente isso que aconteceu. A pergunta que ecoa entre especialistas é simples, mas perturbadora. Por que a Rússia, com toda a sua infraestrutura militar, colocaria um radar naval em solo? Existem duas hipóteses principais. A primeira seria um simples transporte logístico. O radar estaria a caminho de ser instalado em um navio. Porém, essa explicação perde força diante da localização do ataque. A região de Kursk, situada a centenas de quilômetros do mar. Isso nos leva à segunda e mais aceitável hipótese. A Rússia está sofrendo com uma escassez crítica de radares terrestres e, como medida emergencial, começou a adaptar equipamentos navais para uso em terra firme. Essa atitude, no entanto, é extremamente arriscada. Radares como os Zaslon MF são projetados para operar em ambientes marítimos. Seu sistema de refrigeração utiliza a água do mar. Sua montagem depende de plataformas estáveis e sua alimentação elétrica é garantida por geradores navais de alta potência. Ao adaptar esse sistema para um caminhão, os engenheiros russos enfrentaram enormes desafios. Foi necessário trocar o resfriamento por sistemas de ar forçado, adaptar o fornecimento de energia e lidar com vibrações e instabilidade do solo que não existem em navios. Além disso, o software de detecção do Zaslon é otimizado para ameaças marítimas, como embarcações e aeronaves voando baixo sobre a água. Ao ser transferido para o ambiente terrestre, o radar precisa reconhecer alvos em meio a montanhas, árvores, prédios e interferências do terreno. Isso pode comprometer sua precisão, aumentar as chances de falsos positivos e tornar o equipamento vulnerável a falhas críticas. Mas o maior problema está na própria concepção da estratégia. Essa improvisação revela que a Rússia está tentando tapar buracos emergenciais em sua rede de defesa. Ao perder vários radares em ataques anteriores da Ucrânia, o Kremlin parece ter recorrido a uma solução de curto prazo para manter algum nível de cobertura e alerta antecipado, principalmente após a perda de navios no Mar Negro. A adaptação de radares navais para uso terrestre pode até funcionar temporariamente, mas carrega uma série de limitações técnicas e estratégicas. A destruição dos Zaslon em Kursk mostra que essas soluções improvisadas também são vulneráveis, previsíveis e rastreáveis. Mas isso nos leva a um questionamento ainda mais delicado. Se a Rússia está perdendo sua capacidade de vigilância terrestre, como a Ucrânia está conseguindo localizar e atacar com tanta precisão sistemas tão valiosos e escondidos? Agora pare e pense comigo. Como um drone ucraniano conseguiu encontrar um radar russo camuflado, protegido e supostamente invisível aos olhos dos satélites e sensores tradicionais? Parece improvável, mas foi exatamente isso que aconteceu. E a resposta está no que muitos especialistas já estão chamando de a revolução da guerra por inteligência. Olhe essas imagens. Um pequeno drone voando baixo, silencioso, se aproximando do caminhão russo. Ele não está lá por acaso. A localização daquele radar foi resultado de um trabalho minucioso de coleta e análise de informações. E não estamos falando apenas de tecnologia de ponta. A Ucrânia tem usado uma combinação poderosa de reconhecimento visual, escutas, imagens de satélite comerciais e até mesmo denúncias de civis locais em áreas ocupadas. É guerra do século XXI com cara de rede social. Agora, pense nisso. Enquanto a Rússia aposta em grandes estruturas, sistemas pesados e burocracia, a Ucrânia investe em agilidade e inteligência descentralizada. Grupos pequenos, muitas vezes formados por soldados com experiência em tecnologia e até civis treinados, analisam dados quase em tempo real. Cada movimento russo, cada ruído de motor, cada transmissão de rádio pode ser uma pista. E não para por aí. A Ucrânia tem feito algo ainda mais ousado: usar inteligência artificial para cruzar dados, prever movimentações e até simular possíveis localizações de equipamentos como esse radar. Ou seja, eles não estão apenas reagindo, estão caçando ativamente essas estruturas. Isso explica como o radar Zaslon, mesmo improvisado e escondido, foi localizado com tamanha precisão. E aí entra o ataque em si.
Os drones usados nesse tipo de missão são pequenos, baratos e extremamente eficazes. Eles seguem em modo kamikaze direto ao alvo, aproveitando brechas na cobertura aérea e atacando de forma quase silenciosa. O radar russo, feito para detectar aviões e embarcações em alta velocidade, simplesmente não teve tempo de reagir a um inimigo tão pequeno e ágil. Esse é o ponto-chave. A inteligência aliada à inovação está vencendo o peso da tradição militar russa. A Ucrânia está conseguindo transformar informações em ataques certeiros, minando a espinha dorsal da vigilância inimiga. Agora fica a grande dúvida. Se a Ucrânia já consegue atingir equipamentos cruciais dentro da própria Rússia, será que estamos prestes a ver uma nova etapa da guerra, com ofensivas ainda mais ousadas e profundas em território russo? Você já parou para pensar no que realmente significa um exército estrangeiro invadir território russo? Não é só uma questão militar. É uma bomba simbólica, política e estratégica, e foi exatamente isso que a Ucrânia fez em Kursk. Um avanço que, para muitos analistas, virou o jogo da guerra. Vamos observar essa cena. Tropas ucranianas cruzando a fronteira, instalando posições dentro da Rússia e operando com precisão cirúrgica. Agora imagine o impacto disso dentro do Kremlin. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, uma força estrangeira pisa e mantém presença em solo russo. Isso não apenas enfraquece o moral dos soldados inimigos, como também destrói a narrativa de invulnerabilidade que Moscou cultivava há décadas. E tem mais. A presença ucraniana em Kursk não foi apenas simbólica. Ela criou um verdadeiro porta-aviões terrestre, um ponto estratégico dentro da Rússia, de onde é possível lançar drones, fazer reconhecimento, coordenar ataques e desestabilizar completamente a retaguarda russa. É como jogar xadrez e conseguir colocar uma peça sua no último quadrado do tabuleiro inimigo. Agora pense nas consequências práticas disso. Toda a movimentação de tropas, todo o comboio logístico, toda a base improvisada russa dentro daquele raio, passou a estar sob ameaça constante. A Rússia teve que deslocar forças de outras frentes, enfraquecendo seus avanços em regiões como Donbass. O resultado? Um efeito dominó de atrasos, falhas táticas e aumento de baixas. E esse não foi um caso isolado. A Ucrânia começou a aplicar a mesma tática em outras regiões, como Belgorod, só que de maneira ainda mais refinada. Em vez de ocupar território, as forças ucranianas passaram a realizar ataques relâmpago, atingindo alvos específicos e recuando antes mesmo que a Rússia pudesse reagir. É uma estratégia de desgaste que lembra os comandos mais audaciosos da história militar moderna. Tudo isso só é possível por uma razão. A Ucrânia está destruindo sistematicamente os sensores que protegiam a Rússia. E aí voltamos à importância do radar Zaslon. Sem olhos eletrônicos funcionando, Moscou fica cega, vulnerável e paralisada. Mas aí surge a questão mais inquietante até agora. Será que essa combinação de ataques de precisão e destruição de sensores pode, no longo prazo, quebrar o sistema de defesa aérea da Rússia por completo? Essa resposta revela um ponto fraco crítico, e você vai ver por que agora. Imagine uma rede imensa de radares se espalhando por todo o território russo, como se fossem os olhos e ouvidos do exército. Esses sistemas são responsáveis por detectar mísseis, aeronaves, drones, movimentações inimigas. Em resumo, são a base da defesa aérea de qualquer país moderno. E é justamente essa rede que a Ucrânia está destruindo, peça por peça, com precisão quase cirúrgica. Olhe bem para essas imagens. Cada ponto de explosão, cada caminhão abandonado, cada radar calcinado, conta uma história de um sistema que falhou. Isso não é coincidência. É uma campanha coordenada de supressão de defesa aérea, inspirada nas estratégias mais eficazes usadas por forças da OTAN, só que adaptada com criatividade e baixo custo. A Ucrânia está mirando em sensores, não nos lançadores. Por quê? Porque sem radar não existe defesa. Um míssil sem olhos é só um pedaço de metal. Você pode estar se perguntando, mas como isso é possível diante da superioridade numérica da Rússia? A resposta está na agilidade e no foco estratégico.
Enquanto a Rússia depende de equipamentos grandes, caros e vulneráveis, a Ucrânia usa drones pequenos, rápidos e inteligentes. Além disso, conta com inteligência artificial, espionagem em tempo real, redes de informantes e operadores altamente treinados. E os resultados são devastadores. Radares como o Podlet K1, Nebo-M, 48IA6K1, 96L6 e até unidades móveis como os Protivnik GE vêm sendo neutralizados com frequência assustadora. Em muitos casos, os ataques nem são divulgados pela mídia estatal russa, justamente por serem embaraçosos demais. E mais, a destruição desses radares cria buracos enormes na cobertura defensiva. Imagine uma rede de segurança com vários nós rompidos. O que era um escudo completo vira uma peneira. Isso obriga os poucos sistemas restantes a operarem no limite, emitindo sinais mais fortes e se expondo ainda mais a novos ataques. Esse ciclo vicioso de destruição e improviso tem um impacto psicológico profundo. Operadores russos hesitam em ligar seus sistemas, com medo de se tornarem o próximo alvo. As tropas em solo sabem que estão menos protegidas, e o alto comando perde a capacidade de prever movimentos ucranianos com antecedência. O mais impressionante é que tudo isso permite algo que parecia impossível no início da guerra. A Ucrânia está vencendo pelo conhecimento, pela tecnologia e pela precisão, e não necessariamente pelo poder de fogo. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima.